Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, voltando com mais um programa da Igreja Identidade de Cristo, com mais um devocional. E graças a Deus, estamos caminhando. Ontem foi o grande desafio, ler a genealogia de Jesus, que começou, na verdade, a genealogia veio de Jesus, voltando, desde até chegar em Noé, até chegar em Adão, imagina, voltando a geração aqui, teria que ler de Adão, voltando até chegar em Jesus Cristo. E foi o grande desafio. Mas agora nós vamos entrar propriamente no trabalho de evangelização de Cristo. Então, a partir do capítulo 4 de Lucas, Jesus começa a operar, Jesus começa a fazer a obra. Então, muitas coisas que nós ainda não entendemos, nós vamos passar a entender a partir deste capítulo. Então, peço que você tenha toda a atenção. Eu vou ler com calma, vou parar sempre que tiver alguma informação, e é assim que nós vamos fazer a leitura. Na verdade, não é uma leitura rápida, não estou aqui para gravar um vídeo, estou aqui para estudar a Bíblia com você, tá? Este é o nosso objetivo, estou aqui para estudar a Bíblia com você. Eu vou fazer uma oração primeiro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor, meu Pai, meu Deus, nos orienta, abre o nosso entendimento, nos faça entender as verdades da Sua palavra, nos dê conhecimento, sabedoria e usa minhas cordas vocais para que, através da minha voz, a Tua palavra ganhe voz nos ouvidos de quem me ouve. E através de ouvir a minha voz, dando voz à Sua palavra, que haja conhecimento na vida de todos que escutar esta palavra, Senhor. Só de ouvir a explicação, só de ouvir a leitura, pessoas já serão abençoadas. Por isso, nosso agradecimento a Jesus e ao Senhor, nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Então, Lucas capítulo 4. Vamos começar a nossa leitura sobre a tentação de Jesus, que vai do capítulo 1 até o versículo 13. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, finalmente teve fome. Quer dizer, já no finalzinho do jejum, que o Senhor Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras, ou a esta pedra, que se transforme em pão. E Jesus respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. E o diabo, levando-o num alto monte, mostrou-lhe no momento toda a glória do mundo, todos os reinos. E o diabo disse: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. De fato, ele estava falando a verdade, porque Adão entregou o poder nas mãos do inimigo. E ele disse: Eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu, tudo será teu. Imagina, Quem criou todas as coisas? Poxa vida. E o diabo dizendo para Jesus: tudo será teu se você prostrado me adorar. Porque ele pegou Adão e Eva numa palavra que Adão e Eva não entenderam. Ele disse assim: olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Só que Adão já era e Eva já eram imagens e semelhança de Deus. Faltou luz no entendimento deles.
E aqui o diabo tentou Jesus dizendo, ó, toda a glória do mundo, tudo eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Jesus respondendo disse, verso 8, vai-te, Satanás, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, essa foi a primeira tentação, tá? Diz o texto que ele ausentou-se dele por algum tempo. Então, significa que ele voltou com outras tentações, que não está escrito aqui, mas o diabo voltou trazendo outras tentações. Agora, você imagina se Jesus não conhecesse a palavra, ele teria caído. Ele não caiu por causa do conhecimento que ele tinha da palavra. Não só de pão viverá o homem, está escrito lá em Deuteronômio 8,3. Deuteronômio 8,3 está escrito que nem só de pão viverá o homem, né? Quer dizer, após 40 dias sem comer, o Senhor Jesus estava faminto. É nessa hora que você tem que ter cuidado. Na hora que você está mais faminto por alguma coisa, que você precisa se cuidar, porque o diabo, aproveitando-se disso, o tentou a transformar pedras em pães para saciar sua fome. Se o Filho de Deus cedesse, né, coitado de nós, né? Ele desagradaria o Pai e com isso o plano da salvação não seria concretizado, seria cancelado o plano da salvação. Então, cuidado na hora que você está muito desejoso por alguma coisa, tá? O diabo, às vezes, ele aproveita a ocasião para tentar você fazer o certo na hora errada, ou, às vezes, o errado na hora certa. Vamos ver Jesus pregando em Nazaré? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus da Galileia e a sua fama correu em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos ele era louvado. Chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler o livro da lei. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje cumpriu esta escritura em vossos olhos ou em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: não é este o filho de José, o carpinteiro? E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no tempo de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam no tempo de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. No caso, os religiosos.
e, levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitarem. Você sabia disso? Que eles tentaram empurrar Jesus de um despenhadeiro, de uma montanha. Então levaram Jesus até o cume do monte e quiseram matar Jesus ali naquele cume do monte. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou. Ou seja, que coisa interessante. Eu não sei se você sabia, mas naquele dia ali na terra de Jesus, tá? Eles levaram Jesus, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o cume do monte para tentar empurrá-lo dali. Como se fosse, imagina, um monte aí das Cantareiras, São Paulo, Monte de Santo Antônio em Cuiabá, ou Pico do Ibituruna, lá em Governador Valadares, sei lá, empurrando Jesus a ladeira abaixo. Só que Jesus fez o primeiro milagre, passou no meio deles e foi para Cafarnaum. E diz o versículo 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá na cidade da Galileia Jesus ensinava. Ou seja, meus parentes não quiseram, eu vou lá para Cafarnaum. E admirava-se a sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Havia na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Lá na sinagoga, estava na igreja. Tem muita gente, pessoal, que às vezes a religiosidade não deixa ela se libertar. Ela está na igreja, mas tem um mal que acompanha ela. Às vezes o mal é a língua. A pessoa fala muito mal dos outros, critica muito os outros, mente para todo mundo. Tem que se libertar desse espírito religioso. E lá na sinagoga estava esse homem com espírito imundo, o qual clamou: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E Jesus, repreendendo, disse: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer nenhum mal. E veio espanto sobre todos, e falaram uns com os outros, dizendo: "Que palavra é esta, que até os demônios imundos, ou os espíritos imundos, manda com autoridade e poder, e eles obedecem, eles saem das pessoas." E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então você vê, Jesus não deixou o demônio falar. Uma das coisas importantes, né? Eu já entrevistei demônio, vem cá e tal, na igreja. Mas hoje não, hoje eu não faço mais, porque eu entendi que a palavra que disse, olha, que Jesus não deixava o demônio falar, até porque o demônio é mentiroso, né? Você deixar ele falar, ele vai, a não ser que seja um trabalho de libertação, você tem que libertar uma pessoa. Geralmente, quando eu prefiro fazer um trabalho de libertação sem expor a pessoa diante da igreja ou tal, faço um trabalho de libertação, a pessoa que precisa, mais pessoal, e aí ajuda, liberta, se manifestar, a gente expulsa e desfaz o mal e manda embora, sem fazer aquele show diante das pessoas. Na verdade, Jesus não fazia isso, não fazia o show. Temos que ter cuidado com o show diante das pessoas. Vamos ver agora a cura da sogra de Pedro. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos que estavam enfermos de várias enfermidades lhe traziam, e pondo as mãos sobre eles, sobre cada um deles os curava. Veja a atenção de Jesus dava aos enfermos, né? Cada um deles, Jesus ia impondo as mãos e ajudando. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus." E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Os demônios sabiam que ele era o Cristo, e os demônios queriam fazer essa afirmação, talvez até para ganhar nome em cima do Senhor Jesus, e Jesus não permitia os demônios falarem. E sendo já dia, saiu, foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele,
e o detinha para que não se ausentasse deles. As pessoas seguravam Jesus para que Jesus não saísse deles. Isso aqui é mensagem importante, né? Você que está nos assistindo agora, você tem seguro Jesus para não deixar o Senhor Jesus sair de você? Ou você não liga muito? Porque aqui as pessoas seguravam Jesus, tá? Seguravam Jesus para não deixar, e ele, junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Lá em Cafarnaum, as pessoas seguravam Jesus, tá? Na sinagoga, lá perto da casa de Pedro. Eles seguravam Jesus para não deixar Jesus sair de perto deles. Quantos de vocês estão segurando Jesus para não deixar Jesus sair? Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Quer dizer, Jesus falou: não, gente, mas eu tenho que ir falar também para outras pessoas. Mas a forma como eles seguravam Jesus era interessante, né? Eles seguravam Jesus para não deixar Jesus embora. Senhor Jesus, naquele tempo Jesus tinha que ir, mas hoje você e eu podemos segurar pela fé o nosso Senhor e dizer: Pai, eu não te deixo, eu quero que o Senhor fique aqui conosco, fica aqui comigo, Jesus, eu quero que o Senhor esteja comigo aqui. Então percebe, gente, que aqui começa os trabalhos de Jesus, como eu falei. Vimos a tentação, o diabo tentando oferecer a ele que transformasse pedra em pão. Jesus em jejum, já no último dia de jejum, ele teve fome e o diabo aproveitou a oportunidade para poder tentar oferecê-lo uma sugestão de transformar a pedra em pão. Gente, por favor, pedra não pode ser transformada em pão, tá? Pedra é pedra, pão é pão, tá certo? Cuidado que o diabo pode querer que você transforme uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Procure ouvir a palavra e ficar sempre no que Deus ensina. Aí nós vimos aqui que lá em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres, as pessoas não creram em Jesus, tá? Não creram em Jesus. Pelo contrário, lá em Nazaré, o que as pessoas fizeram? Pegaram Jesus e tentaram matar Jesus, jogando Jesus de um despenhadeiro. Talvez você não sabia disso. Está no versículo 30, tá? 29 e 30 de Mateus 4, de Lucas 4, desculpa. Tentaram jogar Jesus de um despenhadeiro, né? Jesus passou no meio deles e quando eles perceberam, Jesus já estava lá embaixo, lá em Cafarnaum pregando. Em Cafarnaum, Jesus pregou, libertou esse homem que estava possesso por um demônio, e aí Jesus vai para a casa de Pedro, e lá na casa de Pedro, Pedro fez um culto, convidou todas as pessoas possíveis, doentes, enfermos, e ajudou todas essas pessoas. E essas pessoas queriam segurar Jesus ali para que Jesus permanecesse com eles. E hoje eu quero orar com você e dizendo assim: Senhor Jesus, nós também queremos te segurar para que o Senhor permaneça conosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós também queremos orar, queremos pedir, queremos rogar que o Senhor permaneça conosco. Assim como o Senhor permaneceu ali na casa de Pedro e ajudou Pedro e a outras pessoas, assim também nós queremos ser ajudados. Oh Deus, que graça maravilhosa! Nós já vamos agora ver no próximo capítulo os primeiros discípulos que o Senhor chamou e outras curas e outros milagres, e vamos aprender coisas que nós não sabíamos. Tem pessoas que falam: nossa, eu nunca imaginava até ontem que alguém dissesse para mim que eles queriam matar Jesus, empurrando ladeira abaixo. Eu diria: não, isso não existe, não está na Bíblia. Mas agora nós lendo aqui, Pai, nós estamos vendo que muitas coisas estão na Bíblia, mas nós só vamos entender se nós lermos e lermos juntos. Ó querido Pai, que estas palavras fiquem marcadas no coração de cada pessoa. Eu sei que o Senhor está fazendo um trabalho lindo, eu sei que tem sido maravilhoso para todos nós acompanhar essa leitura. Portanto, meu Pai, meu Deus, obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Obrigado, amém
E graças a Deus, graças a Deus. Oh, que maravilhas! É maravilhoso estarmos aqui. E olha, vai ter muitas coisas que você ainda não sabe. Nós vamos lendo e muitas revelações novas virão. Você vai ver coisas, você fala, mas está na Bíblia isso escrito? Nós vamos ver que está na Bíblia. Marca aí, Mateus 4, 29, Lucas, 4, 29 e 30, que fala que eles queriam matar Jesus, empurrando-o ladeira abaixo. Mas Jesus passou no meio deles, né? Cegou eles, com certeza, eles ficaram cegos. Jesus passa no meio deles, desce e vai para Cafarnaum. Que a bênção de Deus seja grande sobre a sua vida. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. E olha, só é possível nós fazermos esse trabalho por você que está aí do outro lado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que é gratidão por você estar conosco. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.